Olá, estamos aqui no Mandala Viva sobre energias renováveis nesse lugar maravilhoso, com um convidado maravilhoso, muito querido da casa e com muito talento. Ele é o William. Oi, William, bem-vindo. Como você vai? Um prazer estar aqui nesse programa legal, gostoso, nessa casa maravilhosa, essa paisagem linda e com você, uma grande amiga, para falar um pouco de arte, de música. Exatamente, isso que a gente vai falar. Então, William, você toca o piano, você canta, mas como que você se iniciou no mundo da música? Qual foi assim, a origem dessa paixão? Na verdade, eu comecei cedo, né? Por volta dos 4 anos de idade, por incentivo da minha família, dos meus pais. E sempre tocando piano, teclado, cantando em corais e tal. E foi bom, eu acho que foi bom, está sendo bom, eu acho que tende a melhorar cada dia mais, né, na minha vida. Que legal, William. Eu estou morrendo de vontade de escutar você. E antes de continuarmos nosso papo, você poderia compartilhar uma música conosco? Vai ser um prazer. Sim, para abrir o programa de um jeito bem legal. Ok. Então eu vou cantar a canção Moon River, de Henry Mancini, que foi tema de Audrey Hepburn no filme Bonequinha de Luxo. Legal, vamos escutar. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters of the same world, that is such a love of world to see. Where have turned and the same rainbows and waiting round the bend, my huckleberry friend, one river and me. Moon River and me. Então, mudando um pouquinho o tema, como já falamos para vocês, e já falei para você também, nós estamos hoje com o tema de energias renováveis. O que você acha das energias renováveis? Você tem escutado falar? Sim, a gente ouve falar em todos os lugares. Energias renováveis,
principalmente porque o nosso planeta, né, os recursos vão se esgotando, né? Então eu acho que nós temos que procurar novas alternativas, fontes de energia. Tem aí a eólica, a gente pode sentir essa brisa, esse vento bem forte aqui em Brasília. E eu acho que é muito válido, principalmente porque fontes novas e que não vão destruir, né, a natureza, não vão destruir o nosso meio ambiente. Eu acho que é muito válido e a gente tem que desenvolver mais e mais pesquisas para isso. Queria que você se dirigisse a nossos telespectadores e falasse alguma mensagem para eles em relação com sua vida, sua arte, ou como que você quiser, fica à vontade. Ok, tá bom então. Para você que está em casa nos ouvindo nesse momento, queria dizer que às vezes a gente pensa que nossos problemas são muito grandes e que, não sei, não há solução, que a gente está com N problemas, N coisas, mas eu quero dizer para vocês que sempre é uma solução, que a nossa vida, a que nós conhecemos, né, é essa aqui. Então viva a sua vida plenamente, se dedique às pessoas, seja bom, seja companheiro, seja amigo, seja amiga. Eu acho que na vida vale muito mais nós nos doarmos do que nós sempre querermos, né, as coisas para a gente. Eu acho que com a doação, com amor, com carinho, com essa coisa de nos entregarmos a alguma coisa maior, eu acho que faz a nossa vida valer mais a pena. E isso aí você faz de um jeito muito especial com sua música, e é por isso que eu tenho um convite para fazer para você. Convite? Um convite. Imagina, escuta, gente, escuta. Nós queremos convidar a você para ficar conosco no nosso programa. Eu estou perplexo, acho que eu não sei o que dizer, claro que eu topo, vai ser um grande prazer. Gente, que alegria que vamos ter conosco o William a partir do nosso próximo programa, ótimo. Por enquanto, então, vamos concluir esse bloco com uma pequena nota que nossa equipe preparou para vocês sobre o tema energias renováveis. Por mais de 100 anos, o homem tem utilizado indiscriminadamente os recursos naturais. O petróleo, o carvão, o gás natural são fontes de energia não renováveis e altamente contaminantes para nosso planeta. Seus resíduos deixam traços irreparáveis na terra, nas águas e na atmosfera. Os ecossistemas são seriamente afetados. É por isso que, na atualidade, estão sendo desenvolvidas formas de obter energia que não contaminem e que sejam renováveis. Então, são energias que não são utilizadas combustíveis fósseis, né, principalmente, que são as não renováveis, e que utilizam principalmente as forças naturais para que elas possam ocorrer, e que são forças naturais que você não gasta elas, que elas são... Você pode utilizar à vontade, que essa energia vai ter sempre no planeta. Então a energia renovável vem, tipo, acho que para inovar, porque são coisas que estão aqui, como a eólica, né? Que vem o vento, passa o vento, vem o vento para cá, vem para lá, e não afeta o meio ambiente. A mídia mostra diariamente a mudança climática produzida pela má utilização dessas fontes de energias, mas nem todos estão dispostos para uma mudança. Ainda há questões econômicas e políticas que dificultam essa transformação. O grande problema da energia renovável é o preço ainda, né? Porque não é competitivo. E aí a gente, numa economia de mercado, aquilo que não tem preço competitivo praticamente não existe. Se você precisa de energia e essa energia não é renovável, então quer dizer que quem precisar dessa energia no futuro não vai ter acesso a ela. Se a gente usar a energia que a gente tem agora para pensar em energias renováveis, nossos descendentes, nossos filhos vão poder continuar levando um grande modo de vida com qualidade, e o mundo também. A pergunta seria então, o que estamos dispostos a sacrificar pela preservação da existência da vida, tal e como a conhecemos? Olá, estamos de volta no nosso segundo bloco do Mandala. Vamos começar o bate-papo com convidados muito especiais. Temos hoje conosco a Renata Marzon. Ela é PhD em Energy and Resources, professora da Universidade Católica e coordenadora técnica do Instituto Sálvia. Temos também conosco o Manuel Teixeira Souza, PhD em Biologia Molecular de Plantas e chefe geral da Embrapa Agroenergia.
Sejam bem-vindos no nosso programa. Obrigada, Catalina. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Um grande prazer também. Para nós também. Então, nosso tema de hoje, basicamente, é as energias renováveis. Gostaria que vocês falassem um pouquinho do que são energias renováveis, para o público ficar sabendo um pouco melhor o que são as energias renováveis e também quais são os tipos de energias renováveis que existem. As energias que hoje a gente utiliza, né, que o termo renovável vem exatamente da capacidade que ela tem de se renovar, no sentido de que ela tem um poder infinito. Então a gente tem a maior fonte de energia hoje, que é o Sol. Tudo que se move na Terra vem do Sol. Então as plantas, né, principalmente, dependem do Sol para que elas existam. O vento depende do Sol para que se tenha a movimentação das massas, né, de ar. E assim como também o mar, né, que tem o movimento da rotação da Terra, mas também tem o movimento dos ventos que move os mares. Então, energias renováveis são aquelas que se baseiam praticamente no Sol. A gente pode dizer que as energias não renováveis, que são as fósseis, elas também já tiveram o seu período de captação da energia do Sol, só que elas têm um tempo de vida assim, mais finito, elas vão terminar. Por quê? Porque você tem uma reserva, que a gente sabe que um dia vai acabar, dessas fontes, por isso que elas são consideradas não renováveis. Mas a gente pode falar da energia solar como sendo renovável, a energia do vento, a energia maremotriz, a própria geotérmica também é renovável. O interessante, né, nessa questão de definição de energia renovável e não renovável, em relação também ao século, né? O século XX ele ficou marcado, né, com uma economia altamente dependente da energia fóssil não renovável. E o século XXI ele começa como um século que tem como uma das suas principais bandeiras, né, tornar a matriz energética cada vez mais para o lado da energia renovável. Então tem sempre esse referencial. E falando de século nisso, também. qual seria esse quebre do paradigma? Porque que o século XX foi mais baseado nas energias fósseis não renováveis e o que fez com que no XXI fosse mais necessário essa nova visão, essa mudança de paradigma? Bom, entre outras, as crises, né, de petróleo que ocorreram na década de 70, inicialmente, né, e com isso o mundo, sabendo que estava dependendo do petróleo e das flutuações de preço, da instabilidade também na região do Oriente Médio, resolveu dar uma guinada. Então o Brasil entrou no pró-álcool, né, que foi um grande projeto para exatamente tentar não ter a dependência, porque no Brasil a gente não queima o petróleo, né, como em outros países, ou a gente não queima carvão para gerar energia elétrica, que aliás, só um parênteses novamente, a energia elétrica nossa matriz de produção é 80% renovável, ela vem dos rios. Outra coisa que eu queria colocar em relação com a energia elétrica, ela produz algum impacto no ambiente? Nos últimos 20 anos, os impactos foram muito maiores. Primeiro, você tem pessoas que moravam à beira de rios, né, rios que eram caudalosos, como o Rio São Francisco, que tiveram que se mudar, tiveram que ser retiradas dali, né? São os retirantes, digamos, da cheia, né? Da cheia do Rio São Francisco. E esses são mais de 100 mil famílias que foram removidas, né, durante a construção, por exemplo, de Sobradinho, Itaparica. E você tem aí, sim, um impacto social muito grande, negativo para essas comunidades, porém você tem a geração de emprego, você tem a geração de economia local, mas você também tem uma mudança ambiental muito grande no rio, você mudou o regime do rio. Eu gostaria de introduzir uma das perguntas dos nossos telespectadores, vamos escutar a pergunta que ele tem para nós. Se o Brasil já tem a capacidade para ser autossuficiente em energia renovável, ou se não tem, em quanto tempo a gente poderia, o que está faltando, o que precisaria? Hoje nós estamos numa razão quase de 1 para 1. Nós temos 46%, 48% da nossa energia no Brasil vem de fontes renováveis. Isso em relação ao mundo é exemplar. O mundo tem algo como 87% da energia vindo de fontes não renováveis e 13% vindo de energias renováveis. Então o Brasil já está bem à frente, o Brasil é um exemplo de sucesso e continua, as políticas, né, trabalham nesse sentido. E aí eu queria colocar uma pergunta de outro dos nossos telespectadores,
Quando a gente vai ter energia renovável que não seja alternativa, a gente vai poder ligar a lâmpada de casa e saber que está sendo, aqui em Brasília, por exemplo, está sendo fruto de energia renovável. Fique tranquilo que quase tudo é energia renovável, que quando você acende a lâmpada, você sabe que você está consumindo aí na sua lâmpada, se ela for uma lâmpada eficiente, uma quantidade de energia que vem da água, que é renovável. Ela pode ter seus problemas de impacto ambiental, tem, mas ela é renovável do ponto de vista que ela tem uma renovação, ela vem da energia do sol, ela cai com a gravidade. Você não está queimando tanto combustível fóssil. Obviamente que quanto mais próximo você está no horário de pico, aí vamos falar, né, no consumo, quanto mais próximo você está no horário, por exemplo, entre 7 da noite, 8 da noite, saiba que se você acender uma luz, uma lâmpadazinha, né, naquele momento, uma quantidade maior de energias não renováveis vão estar entrando ali na produção dessa eletricidade. Por quê? Porque no horário de pico é que as termoelétricas são acionadas, né? Então, se você quer contribuir e não consumir aquela energia, não acenda a luz, não, né, evite abrir a sua geladeira o máximo possível e tome um banho frio. Não, desculpa, mas a gente tem que dizer, com certeza, mas o que eu quero dizer, espere um outro momento ou tome banho em outro momento. A questão é, não use, né, a sua energia elétrica naquele momento do pico, porque primeiro se tiver aí uma tarifa diferenciada, você pode pagar mais caro, porque exatamente está entrando uma energia não renovável para a produção da eletricidade. É a questão do consumo consciente. Isso. Exatamente. E em termos também de custos, uma tendência, ou a realidade, eu queria esclarecer isso, é a questão dos custos das energias renováveis. Tem até a pergunta da Acácia Araújo. Qual seria a melhor forma de um custo mais baixo de uma energia renovável? Para tentar implementar e ser mais acessível também para a população. Essa é uma pergunta que vai depender caso a caso, dependendo do tipo de energia que nós estamos falando. Você pega a energia solar, né, tem ocorrido um avanço significativo na tecnologia que tem barateado o preço. Não chegou ainda a um ponto que nós podemos falar que popularizou, mas está avançando nesse caminho. A energia eólica no Brasil também passa por esse processo de redução de custo. Você já tem indústrias no Brasil, né, investindo e produzindo equipamentos, parques eólicos sendo instalados em diversos locais no país, e a tendência é isso aumentar. A mesma coisa acontece com a agroenergia, com os combustíveis a partir da biomassa, né, que nós estamos diversificando a fonte de biomassa, antes muito restrita a cana para o etanol e a soja para o biodiesel, e com isso a tendência é diminuir os custos. Isso está acontecendo, né, paulatinamente, e a tendência cada vez mais é disso se popularizar. Estamos chegando no final do bloco. Vamos fazer uma pausa, mas daqui a pouco voltamos. Fiquem conosco. Voltamos no terceiro bloco do Mandala Viva. Continuamos falando com nossos convidados. Eles vão nos contar um pouquinho sobre os trabalhos que eles estão realizando nas instituições nas quais eles pertencem. Bom, eu estou com um projeto hoje na Universidade Católica de Brasília, que já na verdade finalizou, foram 3 anos de trabalho, que é de governança, né, de biocombustíveis, e foi em conjunto com a Universidade também de Berkeley, lá na Califórnia. E esse trabalho a gente conseguiu entender um pouquinho mais, né, das interações políticas que são necessárias para que, políticas de vários atores, para que a implementação, né, de um programa, de um programa de agroenergia no Brasil, ele seja de uma forma mais eficiente e também igualitária, né? A Embrapa decidiu criar e criou em 2006 a Embrapa Agroenergia, que é uma unidade de pesquisa e desenvolvimento localizada em Brasília, que tem a missão de gerar
conhecimento e tecnologias e transferir essas tecnologias com foco nas cadeias de produção de agroenergia. Antes de concluirmos com as dicas, recomendações, eu queria falar um pouco de um tema que a gente não tocou, que é existem fontes renováveis poluentes ou toda fonte renovável não causa poluição? Todas as energias renováveis causam algum tipo de impacto no meio ambiente e também as pessoas, né? Então não dá para você dizer que todas elas são limpas, né? A não ser que você captasse energia do sol, mas não precisasse, por exemplo, fazer nenhuma mineração de silício, que é o que hoje acontece quando você vai ter que produzir uma placa solar, por exemplo, né? Você tem que fazer mineração de silício e de outros metais, né? E aí quando você pensa, talvez a eólica seja a que menos tenha impacto, porque ela não gera nenhum resíduo, mas toda a cadeia de produção dela, né, desde a construção até, né, ela ser, no momento que ela vai ser descomissionada, né, acabou o tempo de vida dela, ela também pode gerar algum tipo de resíduo. Tem uma pergunta, uma das perguntas, vamos escutar da Cláudia Lin. Como que o cidadão pode trabalhar com energia renovável em casa, no trabalho, enfim, o próprio carro, se a gente vai esperar carros elétricos, enfim, a bateria, o que seja. Como que a gente pode obter energia renovável no nosso cotidiano? Bom, se todos pudessem ter um aquecedor solar no seu telhado, né, ou no apartamento que você vive, no seu condomínio, uma forma de utilização melhor da energia solar que recai sobre o seu telhado para aquecer a água, para você tomar o seu banho quentinho, né, nos horários frios, né, nos dias frios, isso já seria uma forma de contribuir para a redução do consumo de energia elétrica. Os números dizem que se você conseguisse colocar em todos os telhados que hoje existem, né, uma quantidade de painéis para captação dessa energia, a gente conseguiria reduzir em 30% o nosso consumo de energia elétrica, né? Porque a gente utiliza muita energia elétrica na hora que você toma banho com o chuveiro. Então, esse seria um passo número 1. O outro também seria a utilização desses restos de alimentos, né, que você pudesse ter para poder criar compostagem, que aí isso retornaria de novo para o solo, ou se tivesse ali uma produção de biogás com os resíduos que você tem, né, na sua casa, né, no lugar que você vive, se for no campo, para geração de biogás, que é fundamental. Mas isso tem uma ação coletiva, não dá para fazer individualmente. Outra é andar a pé, caminhar, né? É lógico que se você vive num lugar onde tudo é distante, pega uma bicicleta, né? Se estiver chovendo muito, aí sim, pega um ônibus, o seu carro, e seria a última opção, né? Lógico que a gente vive hoje sem o carro, a gente não consegue ir para lugar nenhum. Mas dividir o carro, hoje você, de cada 10 carros que você conta passando, 9 tem uma pessoa. Exatamente. Só. Então, dividir o carro, né? Isso é uma forma de ajudar. São muitas as formas de ajudar, seja no ambiente urbano, seja no ambiente rural. No ambiente rural, onde você tem em uma certa comunidade uma quantidade significativa de restos da agricultura, aquilo pode ser uma oportunidade imensa para aquela comunidade de agregar valor ao sistema produtivo, seja para a produção de briquetes, seja para a produção de biogás, seja para a produção de adubo. Existem diversas possibilidades, né? E eu acho que nessa linha de deixar essa mensagem final, como você falou, a Embrapa deixa aqui a mensagem de estar sempre de portas abertas a receber o cidadão brasileiro, né, as associações comunitárias, né, as associações de uma maneira geral, que têm o interesse de conhecer mais sobre energia renovável, né, sobre as tecnologias disponíveis e como a Embrapa pode ajudar no desenvolvimento de novas tecnologias e na transferência dessa tecnologia para o país como um todo. E nós também abrimos a nossa porta lá no Instituto Salve, também na Universidade Católica, para receber suas questões e suas visitas, porque nós temos lá um sistema de bioconstrução, utilização de energia solar e também uma agrofloresta muito interessante e um sistema permacultural, que nós não conversamos aqui, mas também fica para um outro bloco, se tiver. Então, gente,
Foi muito interessante compartilhar com nossos convidados e agora nossa equipe preparou uma nota muito especial para vocês, para ilustrarmos um pouquinho mais a questão das energias renováveis e como elas podem ser utilizadas. Vamos então com a Luciana. Nós estamos aqui em Taguatinga, no Senai, e a gente veio conhecer um pouco melhor sobre a Casa Solar. A gente está aqui com o Thiago e ele vai explicar um pouco mais pra gente. A Casa Solar é uma parceria, né, com o CEPEL, com o Senai Departamento Nacional e o nosso DR, né, do Distrito Federal. É onde a gente vai estar mostrando na casa o que é energia solar, o que é energia eólica. E a gente vai mostrar essa tecnologia, como é feita essa transformação, né, energia solar em energia elétrica. Então vamos lá dar uma olhada na casa, Thiago? Vamos lá! A gente tem 12 placas fotovoltaicas, 2 placas térmicas, né? A gente tem um reservatório inferior que capta a água da chuva para a gente estar utilizando no vaso sanitário. A casa foi feita, né, de uma forma de melhor aproveitamento da energia, né? E a gente também tem ventilação natural, que lá no ambiente dentro da casa vai ser extremamente, né, natural, fresco, né? Não vai estar quente lá dentro. E também a gente tem, né, energia eólica, né, do gerador eólico, né, com a capacidade de 1000 watts para energia externa, para a iluminação externa da casa. Agora a gente já está dentro da casa solar e o Thiago vai explicar para a gente como que funciona a monitoração, a automatização da casa. Toda a casa é automatizada. A gente pode controlar toda a parte de iluminação, todas as partes das cargas. Então, através do supervisório, a gente vai estar monitorando a tensão nas baterias, a corrente, nas placas fotovoltaicas, com a intensidade, né, das placas, né? Todo monitoramento. A gente vai estar vendo temperatura da sala de controle, iluminação da sala. Eu posso controlar aqui a iluminação da sala, posso estar ligando e desligando as lâmpadas, né, interna e externa. Eu posso estar controlando. Então eu posso estar em qualquer lugar e se eu tiver internet eu posso controlar a casa. Você pode ter controlado. Desde você, se você tiver o domínio, né, da casa, você pode estar monitorando, né, até controlando a casa através da internet. E você acha que é provável que no futuro todo mundo tenha uma casa assim? Então, no futuro bem próximo, né, todo o sistema elétrico brasileiro, né, a gente vai ter redes elétricas inteligentes, né, que é a Smart Grid. Então, o futuro está caminhando para isso. Agora o Thiago vai dar um tour pra gente da casa inteira. A gente vai estar mostrando aqui o televisor, que é energia solar, né? A gente também tem a copa, né, que é a cozinha, né? A gente vai estar demonstrando, né, o que é a placa térmica faz, né, aquecendo, né, a água, né, armazenada numa caixa d'água lá superior. Então aqui só esperar um tempo, né, que a gente vai ter placa térmica. Através da placa térmica a gente vai aquecer a água. O banheiro, né, que é uma da parte mais legal da casa. A gente possui aqui lâmpadas de LED, né, e a gente também tem aqui o que a gente viu na cozinha, através das placas térmicas para a gente aquecer a água. Então a gente vai ter água quente no banheiro também. A gente pode escolher água fria se a gente quiser também optar. Então aqui na casa solar, através, né, aquilo que eu falei para vocês, a gente coleta a água da chuva. Então a gente aproveita a água da chuva para dar descarga. Então a gente não usa água potável para estar dando descarga no vaso. Thiago, o que consiste a sala de controle? O que a gente vai encontrar aqui? Então na sala de controle a gente vai ter o sistema de aquisição de dados, o inversor e o banco de baterias. Então o sistema de aquisição de dados é onde está o CLP, onde é tudo controlado pelo CLP. Então desde as lâmpadas, todas as tomadas da casa passam por aqui. E aqui a gente está vendo um monte de bateria. A gente precisa de todas essas baterias para fazer, por exemplo, uma casa desse tamanho mais ou menos funcionar? Então a quantidade de baterias vai depender da sua autonomia. Quanto tempo que você quer armazenar essa energia? Então o tempo dessas baterias aqui é 72 horas. Então se você quiser uma autonomia a mais para casa, você precisa de mais baterias. Eu vi que aqui no canto é cheio de botão. Tem que ter alguma especialização em engenharia para conseguir mexer nisso ou é simples? Qualquer um pode mexer na sua casa? Então, qualquer um pode estar mexendo. Então, aqui é o que a gente viu na parte de supervisão, a gente está vendo aqui manualmente. Então, a gente tem uma planta baixa da casa, a gente tem
a sala, a iluminação de toda a residência. Então a gente controla aqui através de um botão, como se fosse um interruptor simples lá da sua casa. E aqui eu vi que tem um botão vermelho bem grande, se acontecer alguma coisa é só apertar o botão aqui. Então eu só tenho que te agradecer, muito obrigada, Thiago. De nada, estamos de portas abertas para quem quiser visitar a Casa Solar. Foi uma visita maravilhosa, espero que todos vocês tenham a oportunidade de vir aqui visitar a casa. Interessantíssima a nota que a equipe do Mandala preparou para nós. Tomara que vocês possam ir e conhecer a Casa Solar, acho que vale a pena. Por enquanto chegamos no final do nosso programa, mas a gente fica em contato pelas nossas redes sociais, no Facebook e no Orkut, Mandala Viva. E no nosso correio eletrônico, mandalaviva.tvsupren@gmail.com. Sempre muito bom receber seus comentários, suas dicas, propostas. Amamos estar em contato com vocês. A gente se encontra na próxima. Tchau, até! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful